Bom, Thaís, para a gente começar aqui esse bate-papo, fala o seu nome, a sua idade, a sua cidade natal também, e o trainee que você foi aprovada e onde você se formou. Tá bom, eu sou a Thaís, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, capital. É, Fui aprovada no processo da BRF para a área industrial. Vou sair de São Paulo, vou estar numa unidade lá no Paraná e vai acontecer nos próximos dias essas mudanças. Eu me formei na Unesp em engenharia de produção. Eu já tinha estudado numa cidadezinha do interior, que já ficava perto do Paraná, que é Itapeva, e depois de formada eu voltei para São Paulo. Que legal. E me diz uma coisa, ao longo da sua graduação, você, ou em algum momento da sua vida, você chegou a fazer algum intercâmbio, algo assim? Não cheguei a fazer, eu planejei um intercâmbio antes de eu entrar na faculdade, mais pela experiência e também pela parte de desenvolvimento do inglês, mas eu não cheguei a fazer porque logo depois do ensino médio eu já passei, eu já fui aprovada no vestibular, então eu acabei meio que adiando e aí, por conta de prioridades, eu acabei não desenvolvendo esse intercâmbio. Entendi. Bom, e como que foi assim o seu processo para descobrir que você queria prestar o programa de trainee? Qual que foi o momento que você teve contato? Foi na faculdade? Foi através de rede social? Como que foi? Durante a faculdade, eu acho que no meu terceiro ano, eu tive a oportunidade de participar de uma semana de atividades que era chamada de Semana da Engenharia, onde a gente contou com a participação do Luiz, então foi uma semana assim incrível, uma atividade incrível, e aquela foi a primeira vez que eu de fato ouvi esse termo e o tipo de processo que era com relação ao mercado. Mas aí se passou 2 anos, eu comecei a procurar vagas de estágio, na verdade, e eu me deparava muito em materiais de preparação, os materiais da Seja, que falavam inclusive sobre trainee. E aí, logo em 2020, foi o ano que eu estagiei, acho que 3 meses depois de começar o meu estágio, eu já tinha decidido que eu queria realmente ser trainee. E aí, muito mais do que me preocupar, às vezes, ali com um dia a dia do tal, o que eu posso fazer mais um pouco, né, com relação ao estágio, eu já comecei a pesquisar e começar essa preparação. E no final do meu ano de estágio, em 2020, eu comecei a prestar os processos. Entendi. E como que foi assim a sua preparação, né, antes de conhecer a Seja? Ou você já começou se preparando direto com a Seja? Não, eu já conhecia os materiais, eu lia muita coisa, porque acho que vocês têm um material gratuito muito grande disponível, então eu achava que aquilo ali seria, assim, super suficiente. E aí, em 2020, no final do ano, eu comecei a prestar algumas coisas, mas eu tinha reparado que eu não avançava absolutamente de nenhuma etapa de dinâmica, cheguei a participar de algumas, no final do ano e no começo de 2021. Mas eu realmente percebi que faltava muita preparação em diversos aspectos e eu nem entendia exatamente em quais pontos. Então, a minha preparação se baseava realmente em estudar, em ler materiais, fazer atividades que eram propostas, mas eu não tinha um aprofundamento tão grande em cada uma das questões. E aí, posteriormente a isso, eu decidi procurar a Seja. Entendi. E quando você não avançava nas etapas, né, qual que era assim o sentimento que te dava? De frustração muito grande. Eu acho que por toda a determinação que eu tinha de querer o trainee, de buscar uma oportunidade como essa, eu entendia que isso já era parte do caminho andado. Então, aquilo me dava uma frustração do, poxa, é algo que eu quero tanto, mas por que eu não estou conseguindo? E aí isso me fazia pensar, eu ficava muito chateada mesmo. E, inclusive, eu cheguei a pensar em desistir algumas vezes, mas como eu falei, acho que quando é algo que a gente verdadeiramente quer, a gente não consegue deixar para trás. Então, isso realmente foi o meu motivador de não desistir, continuar buscando me preparar melhor e até atingir esse ponto de finalmente aprovada depois de mais ou menos aí 2 anos desde o início da caminhada. Entendi. Eh, e aí como que foi, assim, quando você iniciou a preparação individual, teve, assim, algum momento que você se sentiu, assim, marcada, alguma reunião que você achou que foi muito importante, ou assim, no processo como um todo? Teve sim. Eu acho que as reuniões que são sobre a gente, aquele começo, é uma base muito importante. Acho que quando a gente vê, a gente fala, nossa, mas
muita gente se pega nessa posição, né? Ah, mas eu não queria falar sobre mim, eu queria falar sobre os processos, o que eu faço para me preparar melhor. E, na verdade, nós somos o material, nós somos o conteúdo. Então, as reuniões de autoconhecimento foram, assim, essenciais. Eu comentei diversas vezes que eu descobri que eu não me conhecia, e a reunião onde a gente fala sobre valores foi, assim, a mais marcante. Inclusive, eu comento isso, acho que no final do meu vídeo, de que eu descobri com a Margarete de que felicidade é um valor. E eu falei, caramba, felicidade é um valor? E ela me ajudou a descobrir que felicidade é o meu maior valor, e que se eu não estiver feliz, eu não vou performar e as coisas não vão sair da forma como eu planejo. Então, eu diria que essa foi a reunião mais importante para mim, que me trouxe insights sobre vida pessoal muito grande. Que legal, que legal. Você tocou num ponto interessante mesmo, né? Porque normalmente quando a pessoa ela busca uma preparação, ela pensa assim, não, eu quero dica para fase, eu quero saber como que eu vou fazer para passar, eu quero que você me fale Sim. o que eu tenho que fazer para passar. E aí quando a gente diz, não, é todo um processo de autoconhecimento, que é trabalhado com você, a pessoa às vezes fica assim, não, como assim, né? Eu tenho que fazer Não é bem isso. autoconhecimento para passar no trainee? E qual que foi a diferença que você viu, assim, por exemplo? Porque tem as simulações também, né? Uhum. Que ponto que você viu, assim, que você conseguiu aplicar o autoconhecimento quando você tinha simulações das fases práticas? Principalmente na questão de apresentação pessoal. Às vezes parece um pouco clichê, porque a Seja está sempre batendo nessa tecla, mas é o momento em que você tem para falar sobre si. E todo mundo acha que é muito fácil falar sobre si, porque eu sou eu mesma, eu conheço uma história. Mas se a gente não souber vender isso da maneira adequada, você não vai passar credibilidade, você não vai conseguir passar o seu recado. Então, eu consegui perceber que a partir das aulas de autoconhecimento, e principalmente dessa questão de entender meus valores, motivações, eu consegui estruturar muito melhor o que eu queria dizer na minha apresentação pessoal, se isso fazia sentido com cada empresa. Então, tanto em questão de simulação e dos processos em si, foi o ponto de virada para mim, porque como eu comentei com você, eu não passava de dinâmica. Eu falava, o que pode estar errado? Será que o desenvolvimento do case está tão ruim? Eu falava, mas eu consegui participar, me expressar bem. Então, acho que talvez não seja somente nisso. Dá para melhorar? Claro, sempre dá. E eu percebi que foi exatamente esse o ponto de virada para mim. Entendi, legal. E você chegou a participar também dessas aulas de case, suporte que a gente vem promovendo hoje? Cheguei a participar de algumas, desse ano menos, mas eu cheguei a entrar em alguma das reuniões, mas aí vocês iam fazer uma atividade prática. Como eu não estava em casa, eu não ia conseguir prosseguir. Até lembro que o Caio estava apresentando e ele falou: gente, se vocês não puderem participar efetivamente do case, eu vou pedir com a maior educação para vocês saírem, porque isso vai atrapalhar o andamento. Então, eu precisei sair, mas eu costumo acompanhar pelos materiais que são gravados e acho que, assim, até hoje faz uma diferença absurda, tanto que depois que a gente passa pelo processo, você entende por que as coisas são feitas, como são feitas, então eu acho realmente muito bacana acompanhar. Legal. E dos eventos que a gente costuma fazer também, maratona, decolagem, você conseguiu participar desses eventos? Sentiu que eles te ajudaram, assim, na sua preparação? Sim, antes, acho que o comecinho da minha história de verdade com a Seja foi através dessas maratonas. Em 2020 eu participei, acho que de uma seguida da outra desde o começo do ano, e realmente foi onde eu comecei a entender a apresentação pessoal, parte de case, resolução de case, e comecei a me sentir um pouco mais habituada com os trâmites do processo. Depois disso eu participei da cursoria, da primeira turma da cursoria, e ainda assim também não abandonei os desafios, todas as aulas que são feitas lá pelo YouTube. Então, eu consumi muito desse material até chegar no ponto da preparação individual. E aí, realmente, eu precisei optar por focar um pouco mais, porque trabalhava bastante. Então, a esse momento, eu consegui dar uma focada um pouco melhor. Mas antes disso, sempre consumi. Acho um conteúdo extremamente importante. E foi onde eu comecei realmente a me habituar com tudo que acontece num processo seletivo desse tipo. Entendi. E o que você sentiu, assim, de diferença de quando você fez a cursoria para o individual? Como que você se sente, assim, nesse processo de ter feito as duas coisas?
Eu sinto que a cursoria, ela me mostrou o que a gente chama aí de caminho das pedras, né? Muitos tópicos são levantados, desde o comecinho, a parte de autoconhecimento, de apresentação pessoal, como a gente precisa pensar em um case para resolver. Mas eu sei, a gente ali faz um trabalho em grupo, coletivo, e eu senti essa necessidade, por exemplo, de na aula de apresentação pessoal, de eu ter uma pessoa focada me ajudando na minha própria história. E eu sabia que isso não era uma reunião isolada que ia acontecer, e sim toda uma preparação em aulas que são feitas antes até chegar esse momento. Então, a Margarete conheceu toda a minha história, conseguiu entender a questão dos valores, das motivações. Então, eu entendo que a cursoria ela foi realmente o início da trajetória, de me mostrar onde talvez eu precisasse focar mais. E mesmo que eu quisesse focar em todas as partes do processo, eu não me sentia preparada. Eu acho que essa questão de apresentação pessoal foi o que mais me motivou a realmente querer fazer uma preparação mais profunda. Entendi. Vou entrar assim numa questão sensível, tá? Eu sei que, por exemplo, assim, fazer os dois acaba sendo um investimento alto, né, que você faz. Uhum. E como que você encarou isso? E como que foi? Você teve assim alguma ajuda para fazer? Como que foi? A cursoria, eu me lembro que eu estava participando da questão dos desafios e maratonas do YouTube, e o Luiz falou que ia fazer uma oferta especial para quem tivesse até o final das aulas. E eu sou muito apegada em certas coisas, assim, e eu falei, tá, eu coloquei uma meta, falei, se o Luiz estipular até tal valor, eu vou fechar esse negócio agora. E aí, quando ele revela, assim, foi exatamente o que eu tinha planejado. E eu acredito muito nisso, nessa questão da energia e o que a gente mentaliza. Então, naquele momento, não teve nem muito pensamento, eu decidi que ia fazer, fechei a cursoria, e isso foi em 2020, e foi quando eu realmente ainda não avançava nos processos. Eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. E eu já conhecia, por meio das lives, toda a questão da preparação individual, já tinha baixado a proposta diversas vezes, para entender quais tipos, como eu poderia fazer. E quando a cursoria acabou e eu vi que a minha aprovação não tinha chegado, esse foi um dos momentos em que eu pensei em desistir. Falei, talvez não seja tanto para mim, às vezes a gente acha que tem um perfil e não é o caso, tá tudo bem. Mas como eu falei, passou um tempinho ali, eu falei, não, eu ainda quero continuar, eu ainda preciso de uma resposta e sentir que eu estou melhor preparada. Se eu não passar, mas eu me sentir mais preparada, eu já vou entender isso como uma vitória. E foi isso que eu decidi. Aí eu fechei a preparação individual no ano passado, então foi acho que mais ou menos agosto, setembro de 2021. E de fato é um investimento. Acho que a minha preocupação era realmente se eu conseguiria arcar com esse compromisso, isso é essencial para mim. Eu trabalhava, mas a gente tem outros compromissos, é sempre muito delicado. E apesar de parecer um valor alto, assim, à primeira vista, eu sabia que se eu fizesse, o meu investimento ele teria retorno, principalmente não só no quesito aprovação, mas no sentido eu me conhecer e eu me entender. Acho que eu passei por um período muito delicado de realmente não me conhecer, de não entender as minhas preferências, o porquê eu queria seguir uma carreira e não outra. Então, foi mais uma questão de me preparar e me planejar para conseguir fazer o que eu de fato queria, que era a preparação individual. Então, a cursoria foi em 2020 e eu consegui me organizar para, em agosto de 2021, eu fazer a preparação individual. Entendi. Então foi todo um tempo aí que você foi se preparando, foi Sim, amadurecendo. Legal, exatamente. muito legal, muito bacana. E depois, assim, de você colocar, né, em prática os aprendizados que você teve tanto na cursoria quanto na preparação individual, qual foi, assim, a principal diferença que você sentiu nos processos? Depois eu ser pela primeira vez aprovada em uma dinâmica. Eu falei, gente, agora vai. Eu até brinquei com a Margarete na época. Eu falei, não, agora as coisas estão acontecendo. Assim, agora você tem base para você dar prosseguimento. Era um nível também muito de medo e insegurança. Como eu nunca tinha sido aprovada e já tinha tentado algumas vezes, eu simplesmente não sabia o que acontecia em um painel de negócios, o que ia acontecer ali, o que diferenciava um painel de uma dinâmica de grupo. Fase de entrevistas, para mim, era como se eu tivesse realmente chegado numa final de Olimpíada. Eu falava, gente, deve ser muito difícil. E conforme eu fui avançando, eu falei, tá, então a preparação que está sendo feita, ela tá correta, eu estou no caminho certo.
E às vezes a gente precisa entender também que mesmo chegando nessas fases, a gente precisa, né, adaptar, ou então mudar algumas coisas ao longo do caminho. Eu me recordo que eu cheguei em uma final em dezembro do ano passado e acabei não sendo aprovada em um processo que eu queria muito. Esse, mais uma vez, foi um divisor de águas, porque eu pensei em desistir. Já estou tentando isso já faz mais ou menos 2 anos, eu não sei se vale tanto a pena. É um desgaste muito grande, né? Você precisa de esforço, você precisa de tempo, você precisa de energia, são fatores que o Luiz e vocês sempre comentam, então eu já estava com a minha energia um pouco baixa. E, mais uma vez, eu precisei repensar e decidi continuar na tentativa, porque eu entendi que era o que fazia sentido, mas avançar nas etapas me deu um ânimo muito grande. Eu falei, não, a preparação está correta, então eu não vou parar no meio do caminho, porque eu acho que tem coisa boa vindo por aí. Entendi, muito bom. Você citou aí, né, a questão de você não ter avançado, que foi mais uma vez que você pensou em desistir. Tem, assim, alguma história, assim, de processo ou no decorrer da preparação que você considera, assim, como impactante? Eu diria impactante positivamente e também negativamente. No sentido de me ajudar a decidir se eu continuaria buscando essas oportunidades ou não. Que te impactou, assim, que você falou assim, não, eu vou realmente continuar, mas com certeza tiveram momentos ali também que foram impactantes num sentido mais negativo. Você consegue perceber, Uhum. assim, esses dois momentos? Consigo. Acho que um ponto negativo que eu percebi, acho que isso é muito de perfil, foram em processos que eu participei, como eu até comentei, eu não me considero uma pessoa boa com vídeos. Eu tenho muito mais facilidade, naturalidade, talvez numa reunião, acho que eu consigo me expressar, do que num vídeo gravado, uma telinha. Às vezes você erra uma palavrinha e você tem que mudar. Esses momentos todos me deixam insegura para continuar regravando. E aí eu acho que eu estava participando de um processo, de uma fase de vídeo, uma etapa de vídeo, e eu falei, isso não é para mim. E eu sou uma pessoa que eu sentia muita vergonha de mostrar esses vídeos para qualquer outra pessoa. Tanto para minha própria coach Margarete, eu cheguei a mandar o vídeo para ela, assim, em última instância, porque eu falei, não, eu não acho que isso está bom e eu preciso de um feedback, o que eu posso fazer aqui? E ela me falou assim, olha, me orientou, você pode tentar fazer as coisas de uma maneira talvez mais criativa, não tão dentro do padrão. E eu percebi que eu tive uma melhora muito grande, mas nesse processo eu não fui aprovada nessa etapa de vídeo. E eu acho que nesse momento aí foi um pouco essa experiência negativa de eu entender também, olha, a parte de vídeo não é para mim, existem processos diferentes onde às vezes isso não é cobrado, ou então empresas que valorizam mais a história que você está contando do que a forma como você está contando. Então eu me pegava pensando, será que eu não sou uma pessoa criativa? Mas eu acho que esse é um ponto super importante para quem quer ser trainee. E aí isso me deixou em dúvida diversas vezes. Mas eu fui optando por tentar escolher melhor as minhas batalhas, processos onde isso talvez não fosse ser tão exigido ou talvez de uma forma diferente. Então, eu acho que essa experiência, digamos, um pouco negativa. E a experiência positiva foi na minha preparação para a entrevista final de um dos processos. E nesse processo eu estava muito nervosa, porque eu acho que era o que eu mais queria. Eu cheguei a perguntar abertamente para a Margarete, falei, olha, sendo muito sincera, você acha que eu tenho condições de ser aprovada? Estou me sentindo muito nervosa, insegurança mesmo, porque eu nunca tinha chegado nessa etapa. E ela me falou, sim, você tem total perfil com a vaga, você está super preparada, você está super preocupada, então é sinal de que você vai ter todo um cuidado durante essa etapa. E aí eu me senti mais tranquila, eu me senti segura. Eu falei, não, tudo bem. Fiz a etapa, não fui aprovada, que foi em dezembro do ano passado, mas eu sempre me recordava dessa reunião com ela. Ela falou assim, não, você tem o preparo, você tem condições, acho que você tem o match com vagas desse tipo, então continua tentando porque o caminho é esse. Então, quando eu não fui aprovada aí, essa foi uma das reuniões de preparação para a entrevista final, que fizeram toda a diferença para eu seguir buscando o meu objetivo. Entendi. Nossa, que legal. É muito bom, assim, saber e ouvir, né, quando tem os dois lados, assim, né, porque um tá te Sim. puxando ali para não dar continuidade, mas para um outro lado, a sua motivação, a vontade de ser aprovada, de conquistar realmente aquilo, te manteve ali com a chama acesa, né, para continuar buscando isso. Sim. E você levou 2 anos para ser aprovada, foi isso?
2 anos. O primeiro ano eu prestava os processos, mas acho que nem de uma maneira tão séria, porque eu ainda estava estagiando e para mim era muito mais para treinar, mas a minha jornada começou em 2020, então foram ao longo aí 2 anos. E você lembra, assim, mais ou menos quantos processos você chegou a prestar nesses 2 anos? Muitos. No primeiro ano eu sofri o que todo mundo sabe, que é a síndrome do vou me inscrever em todos os processos que eu ver, independente se isso faz sentido ou não, porque nessa época eu não tinha essa maturidade de entender o que fazia sentido ou não com o meu perfil, com o que eu queria para minha carreira. Então, eu me inscrevi e em muitos eu não passei nem das fases de teste, porque estava começando. Em outros, como eu falei para você, em 2020 eu esbarrava toda vez na dinâmica de grupo. Participei de algumas, mas não fui aprovada. Então, acho que em 2020 foi mais ou menos de 12 a 15 processos, aproximadamente. Em 2021 já comecei a filtrar algumas coisas, então acho que eu participei aí de uns 5 processos antes da preparação individual começar, e depois da preparação eu fui me inscrevendo em bem menos, uns 4 processos ali, e foi os que eu fui dando continuidade, então fui reduzindo bem ao longo do tempo. Olha, seu funil foi diminuindo ao longo do tempo, né? Foi. Acho que isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento, né? De você identificar as Sim, empresas que têm match, que faz sentido, que às vezes vai se aplicando para várias sim. vagas e fala assim, ah, vamos ver, o que der, deu. O que Mas aí der. depois você foi vendo que não, tipo, tem que ir de acordo com os seus valores, com aquilo que você realmente busca, né? Isso mesmo, eu acho que é um filtro que chega pra gente, principalmente depois da preparação. Às vezes a gente se inscreve num processo achando que vai amar trabalhar naquela empresa, e quando a gente chega na parte de culturas organizacionais, a gente fala, isso não tem nada a ver comigo. Então, como é um processo que demanda muito em tantos aspectos, acho que tem que ser muito bem escolhido, né? Para que você realmente esteja 100% segura do que você está escolhendo. Sim, com certeza. E para a gente finalizar aqui, né, se você tivesse que deixar assim uma mensagem para quem está prestando, para quem talvez esteja na mesma situação de estar há mais de um ano, ou para quem está começando, qual seria assim a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Acho que a principal mensagem é que essas pessoas reflitam se essa jornada de fato faz sentido. Se tiver uma vozinha dentro de você que fala, não, eu ainda quero tentar, e você nem entende muito o porquê essa vontade existe dentro de você, com certeza é porque, se ela existe, é porque você é capaz de alcançar, você consegue concretizar esse desejo. Então, primeiro refletir se isso faz sentido e se essa vontade vem de dentro, ou se tem outras motivações externas. A gente pensa muitas vezes questão às vezes de remuneração. Não, eu acho que isso tem que vir de dentro. E se fizer sentido, não desista, porque vai chegar. Às vezes você não vai ouvir o sim na primeira oportunidade ou naquela que você mais queria, mas você vai ouvir um sim, uma oportunidade que faz mais sentido para você, que está mais adequada com você. Então, realmente, reflexão e persistência são a chave desse sucesso. Muito bom, gostei da mensagem. E última coisa, qual que é o sentimento agora de aprovada? Eu acho que eu ainda não consegui realizar. Como eu te falei, nos próximos dias aí a minha vida vai literalmente mudar de cabeça para baixo, mas eu tô num misto de alegria muito grande, de gratidão muito grande. Acho que a toda a equipe da Seja, a minha coach, que foi maravilhosa, a Margarete, é uma sensação de realização muito grande e de que eu finalmente me encontrei. Eu comento que é um sonho que se tornou realidade, então acho que eu estou explodindo felicidade, essa ficha ainda está caindo, mas eu não poderia estar mais feliz nesse momento. Ai, que bom. Bom, eu só tenho que te dar, assim, parabéns. Parabéns pela persistência, por não ter desistido, por ter realmente acreditado no seu sonho e por ter escutado as suas vozes interiores, né? Porque foi isso que te manteve. E Com fico muito certeza. feliz que a Seja tenha feito parte disso. E eu desejo que você tenha, assim, muito, mas muito sucesso mesmo ao longo de toda a sua jornada. Muito obrigada. Acho que vocês sempre foram um dos principais motivadores e me acompanharam em toda a trajetória, desde antes de eu assumir aí as cursorias, preparações individuais. Então, agradeço realmente vocês por fazerem esse papel. Acho que quem busca preparação não se encontra com uma outra empresa nesse nível. Então, realmente é um trabalho brilhante que vocês fazem. E a gente que agradece vocês de desenvolver tudo isso. Ah, obrigada. Eu vou pausar aqui a gravação e eu vou te fazer um convite.